Então, qual que é a lição de hoje? Qual o número que é a lição de hoje? Hoje é a número 3. Então, nós já falamos sobre a segunda lição, que foi sobre Jó, e hoje nós vamos falar sobre Abraão. E a primeira lição foi só uma introdução na questão de oração, sobre a oração, que a gente falou um pouco sobre a árvore que é a oração e os seus galhos, né? No caso, poderia dizer que é a súplica, o clamor e tudo mais. Hoje nós vamos falar sobre Abraão. Qual que é o tema da lição de hoje? Abraão suplica pelos ímpios. Então nós vamos ler o texto base aqui de hoje, que é Gênesis. É um texto longo, mas nós vamos ler porque está na lição. Vamos seguir a lição. Gênesis capítulo 11, capítulo 18, a partir do primeiro versículo. Quem não trouxe Bíblia, se aproxime aí de um crente que trouxe Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Você já reparou que na maioria das vezes você lê a Bíblia, mas quando você lê um texto, que nós vamos ler esse texto, mas você já leu esse texto várias vezes, mas quando você ouve esse texto da boca de outra pessoa, parece, nossa, isso aqui parece que eu não tinha lido. Já aconteceu isso comigo várias vezes, é interessante, né? Como que a palavra de Deus ela é muito frutífera. Gênesis capítulo 18, todos encontraram? Vamos ler então a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 1. Diz assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, com certeza seria à tarde. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens, em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelos seus servos sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lave os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que se apressou a prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e novilho, e o novilho que havia sido preparado, e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu: eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor,
fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e ao seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito. Para ver o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se deles e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos naquela cidade? Ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que neles estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor deles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já sou tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Amém? Tomem assento, louvando e exaltando a Deus. O texto é bem longo, não é verdade? Mas faz parte para nós entendermos sobre a lição. Meus irmãos, só para nós ratificarmos algumas coisas aqui, nós já aprendemos um pouco sobre a primeira lição, que é os discípulos falando a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Como vamos orar? Se João ensinava os seus discípulos a orar, porque era costume de todo mestre ensinar os seus discípulos. E nós, Senhor, como vamos fazer? Aí Jesus ensina eles a orar o Pai Nosso. E ali nós entramos no meio da oração, algumas coisas sobre oração. Na segunda lição nós estudamos sobre Jó, né? Falamos algumas coisas sobre Jó, e poderíamos falar muitas coisas sobre Jó, porque Jó é um livro aberto para muitas aplicações, é claro que reveladas por Deus para cada um de nós. E falamos algumas coisas ali sobre a questão do sumo sacerdote, que quando ele adentrava ali no Santo dos Santos, e se ele morresse, é sinal de que Deus não estava recebendo o sacrifício. E eu quero aqui retificar que se o sacerdote entrasse no Santo dos Santos, e se ele morresse, não era por causa do pecado do povo, mas sim por causa do seu pecado. Então, era uma corda amarrada ali no seu pé ou na sua cintura e era puxado, porque aquele sino que estava pendurado nele tocaria, sinal de que o sumo sacerdote teria morrido por causa do pecado. Então puxavam, porque ninguém além desse homem tinha acesso àquele lugar. E falamos que esse acesso foi aberto a todos, a tanto os roceiros, como os doutos, como os indoutos, todos têm livre acesso a essa Santo dos Santos, que é a presença do Senhor. O véu foi rasgado de alto a baixo, e todos nós temos livre e total acesso a Deus, através da oração. Amém? E sobre Jó também, foi falado aqui, a Rosa até deu uma opinião, que a mulher de Jó, realmente ela não era crente, não é verdade? Porque não tem cabimento, porque ela falou: amaldiçoa o teu Deus. Se fosse o Deus dela, ela falou: não, amaldiçoa o nosso Deus aqui, morrendo. Então é interessante que ela fala o teu Deus, mas só que da mesma matriz que gerou aqueles filhos, da mesma matriz filhos que também não eram crentes, porque Jó, com medo deles morrerem
daquela forma, Jó oferecia sacrifício pela vida deles, porque não eram crentes. Então, daquela mesma mulher que gerou aqueles filhos que não conheciam a Deus, não tinham temor a Deus, dela mesma nasceriam outros filhos que seriam temerosos a Deus, serviriam a Deus. Está entendendo? Deus poderia ter muito bem matado a mulher de Jó, não é não? Era fácil arrumar outra mulher para Jó, porque Deus ia mudar o cativeiro de Jó. Você imagina tanto de mulher que se interessar pela vida do homem mais justo, honesto, temente a Deus naquela terra. Não era poucas. Então, da mesma mulher que foi gerada aqueles filhos que não queriam a Deus, seria gerado filhos que honrariam o nome do Senhor. Amém? Está bem esclarecido agora? Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre Abraão, conhecido como o Calil de Deus, né? Como o amigo de Deus. Irmãos, como a Bíblia é interessante. Como a Bíblia é capaz de destacar personagens que fazem a diferença. E são homens e mulheres como eu e você, que comiam, vestiam, tinham frio, passavam frio, passavam fome, só que eram pessoas que se destacavam no meio de no meio de um povo tão numeroso na terra, mas só que essas pessoas cativavam o coração de Deus, e elas eram pessoas que, segundo aos olhos do Senhor, lá do seu trono, achavam tanta graça perante Deus, tinham seus tratamentos, às vezes, até meio que particulares. E no caso de Abraão, a Bíblia diz, Isaías 48, diz que Abraão era conhecido como amigo de Deus. E nós somos amigos de Deus? Porque a Bíblia diz, Jesus dizendo, vocês não serão chamados mais de servo, mas sim de amigos. Tem gente que é servo e tem gente que é amigo. Tem gente que serve porque tem medo do seu senhor, não é assim? É aquele escravo, não é o escravo da orelha furada, como a Bíblia diz, que nós somos escravos da orelha furada. Não é que você tem que furar a orelha não, viu, irmão? Que homem, cabra macho, não fura a orelha não. Macho. Rapaz, eu caí na bobeira uma vez de furar minha orelha, porque eu conheci uma menina na época, e eu descobri que ela gostava dos meninos que furavam as orelhas. E eu fui furar minha orelha, a esquerda, né? Parece que a direita no trem lá, é a esquerda, né? Porque a direita era meio... Aí eu fui furar minha orelha por causa dessa rapazinha, dessa mocinha lá. Que sofrimento, a orelha não queria furar, era Deus com um projeto na minha vida e eu não sabendo. E eu fui para casa, morava bem ali onde a irmã Nélia mora, eu morava lá, e eu fui furar essa orelha para ver se agradava a menina. Mas a orelha não queria furar, e o menino enfiava a agulha de costurar a roupa, e ele pegou a agulha e falou, não, vamos furar, irmão. E ele enfiava essa agulha e o trem não queria passar da segunda pele aqui de trás. Com muito custo esse trem passou. E meu pai é separado da minha mãe, meu pai gostava demais desses povinhos com a orelha furada. E eu fui chegar perto dele no dia que essa orelha furada, coitado. Nossa, ele ficou tão triste, porque ele odiava isso. Mas como a gente dá tanta bobeira, né? Então nós somos escravos da orelha furada, não essa orelha furada no literalmente, mas sim no figurado aqui, porque é aquele escravo que serve a seu Senhor por prazer, não porque é mandado, mas sim por prazer. E Deus nos chama, a Bíblia diz, Jesus dizendo, vocês não serão chamados só meus servos, mas sim de amigos. E Deus procura amigos, irmãos. Amigos da obra, sabia? Amigos do pastor, da pastora e amigos de Deus também. Porque quando nós somos amigos dos nossos líderes espirituais, também somos amigos de Deus. Aí muita gente fala, eu sou amigo de Deus, eu não preciso ser amigo de mais ninguém, senão você está enganado. Porque mais bem-aventurado é aquele que serve a Deus que não vê, do que aqueles que dizem que vê e não serve. Então, se você fala que serve a Deus que não vê, você está sendo amigo de alguém que você está vendo. Como é que você quer falar que é amigo de Deus, sendo que você não é amigo nem do seu irmão aqui da igreja? Você e eu não somos amigos nem da nossa família, e ficamos desprezando, às vezes maltratando. Então, Deus precisa de amigos nessa terra. Amigos que não negam quando Ele fecha a porta. Amigos que não viram as costas para Ele quando Ele diz não. E Deus é um Deus do não, irmão. Deus disse não para Jesus lá na cruz do Calvário. Quando Jesus clama a Deus, Deus vira as costas para Deus e é como se fosse um não para Jesus. É quando Jesus fala para o Senhor, afasta-te de mim esse cálice, mas contudo seja a minha vontade. Seja feita a vontade do Senhor. Jesus recebeu o não de Deus. Muitas pessoas na Bíblia receberam o não de Deus e continuaram amigos de Deus.
Agora tem gente que recebe o não de Deus e sai da igreja e vai para outra igreja. Que coisa de hipócrita, né? Não é amigo de Deus, é coisa nenhuma. Quer ser amigo, é igual aquela pessoa, né? A pessoa que é amiga da outra porque ela tem uma condição financeira melhor, porque ela tem amigos, né, legais e tudo mais. Não, você é amigo daquele cara porque ele tem uma amizade aí do top, né? Agora, quando não é assim, não é amigo. E lá no mundo, quando eu fui do mundo, eu tinha alguns amigos de verdade. E outros era só de passeio também. Eu me lembro quando a gente ia para a festa. E é interessante que a gente que serve a Deus, eu sirvo a Deus hoje, há muito tempo atrás não servia. E eu passo de frente os lugares que a gente ia para a festa. Aqui no JK tinha uma casa, uma boate ali que a gente ia no final de semana lá, tinha festa lá, música eletrônica e tal. E a gente passava ali e ficava lembrando das ideias antigamente, quando a gente tinha os amigos. Uma vez e os amigos de verdade mesmo, arrumamos uma briga uma vez, com o pessoal de outro bairro, e de repente rolou aquela briga, rapaz. E eu estava lá, e um amigo meu na minha frente, brigando, e eu fui ajudar ele para dar um murro num cara. E o outro veio por trás, e o amigo do outro cara pegou por trás da gravata e começou a me dar murro, e naquela escuridão toda, aquela treva pura, aquilo é só treva. E comecei a me dar murro, e eu falei, cadê o povo para me acudir? E eu consegui sair dele. Mas quer dizer, eu vi um amigo meu, e eu fui para cima, acabei. Mas eu era amigo do camarada. Então muita gente, às vezes a gente no mundo, é mais amigo antigamente, quando era do mundo, do que amigo aqui, ó. Que quando a gente era lá do mundo, lá amigo dos prazeres e tudo mais, quando acontecia algumas coisas, a gente até, se brincasse, a gente até entraria na frente, morreria por causa daquela coisa. E hoje, quando precisamos, alguém aqui da igreja precisa de um amigo para ajudar e tudo mais, não encontra. Às vezes a gente dá mais amizade quando está lá no mundo do que está na igreja. Meu irmão, é falso demais. Falso é quem que está falando que é falso. É umas coisas que não dá para entender no meio da fé, não é verdade? Porque é aqui que a coisa deveria funcionar. É aqui que a amizade verdadeira deveria funcionar. Por exemplo, o Maciel gravou o seu CD. Quem deveria comprar os primeiros CD dele seríamos nós, irmãos. Porque nós somos amigos dele, nós sabemos quem ele é, sabemos aonde ele mora, sabemos quem é a mulher dele, está entendendo? Então nós conhecemos o Maciel. Os verdadeiros amigos deles, que é aqui a Regional Formosa, deveríamos ser os primeiros a comprar o CD dele quando ele gravou. E eu tenho certeza que tem hoje na igreja, que até hoje não tem um CD do Maciel. Aí vem falar que, parabéns, Maciel, estamos juntos. Estamos juntos, nada, irmão, sai para lá, Satanás. Fala assim, Maciel, para trás de mim, Satanás. Que amigo é esse, irmão? Deveríamos ser nós o primeiro a ajudá-lo, sim ou não? Somos a fé, somos amigos dele, vamos, está entendendo? Vamos ajudar a ele a levantar o seu ministério, vamos, e serve de incentivo para ele. Só que aqui no nosso meio, tem gente que até hoje, mas eu não tenho toca CD, não tem não sei o quê. Compra, irmão, não interessa, ninguém está perguntando se tem toca CD, nós estamos falando de ajudar o nosso amigo. Dê presenteia, às vezes toca, sei lá, compra um toca CD então, compra um som, sei lá, mas ajuda, isso é ser amigo. Mas só que os amigos amigos que se dizem amigos, ó, não é nada, então Deus precisa de amigos, e o Senhor conta com seus amigos, principalmente nessa última hora, que a igreja está perto de ser arrebatada. Então o tema da lição de hoje é Abraão suplica pelos ímpios. E Abraão era conhecido como um amigo de Deus. E o versículo-chave aqui está em Isaías 49:6, está na sua revista e diz assim: sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Isso aqui é uma palavra profética que serve para nós, certo? Nesta lição, o aluno será capaz de saber, entender que é lícito questionar as ações de Deus. É lícito questionar as ações de Deus? Pergunta, é lícito? Eu posso questionar Deus, irmãos? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha, fala assim, eu posso questionar Deus, as ações de Deus. Eu posso, irmão.
Ou eu não posso? Nós lemos o texto. Abraão questionou ou não questionou a Deus? E Abraão era quem? Amigo. Agora vamos entrar aqui. Existem duas questões. Questionar a Deus como amigo e questionar a Deus como quem não é amigo. Aí nós vamos entender esse negócio aqui, porque como é que pode alguém questionar a Deus? Moisés questionou a Deus, irmão. E aí como é que faz? Então, nós vamos entender que é lícito questionar a Deus, as ações do Senhor. Segundo, sentir, desejar destacar o caráter do Senhor ao interceder por outros. Está no texto também que nós lemos. E agir, tomar o exemplo de Abraão, a fim de ter bom relacionamento com Deus, por meio de oração. Amém? Então nós, nesses 3 subtópicos aqui, dentro do texto, nós vamos poder compreender o que nós lemos aqui no texto sagrado, certo? O que te chama a atenção na vida de Abraão? O que te chama a atenção na vida de Abraão? O que me chama a atenção é que Abraão nem conhecia a Deus. Abraão não conhecia a Deus. Abraão não sabia desse Deus. Mas nós vamos entender aqui na frente como a aplicação de Deus é interessante, né? Mas na frente nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. E preste atenção nos detalhes, irmão, porque é os detalhes que é o mais interessante da palavra do Senhor. São os detalhes. Eu gosto muito da questão da numerologia bíblica e do simbolismo, usos e costumes bíblicos e também da simbologia bíblica. É algo que, se você estudar, irmão, é muito interessante para a edificação da sua fé na palavra de Deus. Claro que tem coisas que são extras bíblicas, sim. E é preciso, sim, porque nem tudo está na Bíblia. O que serve de regra e fé e prática para te levar para o céu, de doutrina, está aqui na palavra, na Torá de Deus. Agora, o que serve para acrescentar para o seu conhecimento, para a sua edificação espiritual, na pregação da palavra, no manuseio da palavra, aí você tem que ler por fora. Mas o que serve de regra e fé e prática para ir para o céu, está na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor. Agora, o que serve para acrescentar, por exemplo, você quer saber mais sobre... Tem coisa que a Bíblia fala sobre pano de fundo que não está aqui explicadinho. O que você vai fazer, irmão? Você vai comprar um livro, né, Rosa? Que vai falar sobre aquilo, você vai entender. Então é por isso que Deus está falando nisso aqui. Agora, aí você vai entender o que Deus falou naquela questão. Porque não tem como, está entendendo? Na Bíblia ser colocado tudo, bem assim, sistematicamente, vamos dizer. Se não, irmão, se a gente já não lê a Bíblia, que é desse tamanhozinho aqui, você imagina a Bíblia sistematicamente explicada, Rosa, aquele bolão de... Porque o brasileiro é preguiçoso para ler, sim ou não? É constatado, já foi feito muitas coisas, pesquisas, é constatado por pesquisas que o brasileiro não gosta de ler. O brasileiro não lê. É por isso que hoje, no mercado que existe, muitos produtos são vendidos não por causa do que está escrito, são vendidos por causa do olhar. Tem gente que compra uma coisa sem saber o que é. Só vai saber o que é depois que chega em casa e vai ler e fala, uai, não era para assar pão, o negócio é para fritar ovo. É porque você não leu. Porque nós brasileiros não lemos. E eu vou te fazer uma pergunta. Quem aqui já nessa igreja que já leu a Bíblia no mínimo uma vez? Levante a mão. Vamos fazer uma pesquisa? Levante a mão. Uma vez, uma só vez. Vamos colocar aqui, 50%. Já leu a Bíblia uma vez. Que milagre, irmão. Que bênção. Se os obreiros estivessem aqui, não ia passar vergonha. Porque os maiores leitores da Bíblia tinham que ser os obreiros. Seus obreiros são os que menos leem. Querem revelação divina de Deus. O Senhor revela. Vai, irmão, Deus vai revelar uma tabada de Bíblia bem no pé da sua orelha e falar, vai ler a Bíblia, infeliz. Para depois Deus te revelar a palavra. O povo quer revelação, mas não quer a revelação aqui que é escrita, que é a palavra de Deus. Então, por meio aqui nós já vemos, 50% aqui já leu a Bíblia. E qual seria o primeiro livro que deveria ser lido na nossa Bíblia? Na nossa vida? A palavra de Deus.
Mas se eu perguntar aqui, quantos leem o jornal todo dia? A maioria fala, não, leio porque eu tenho que saber da notícia. E as notícias, irmão, lá do céu, está tudo aqui, ó. As notícias lá do céu já tinha TV, o jornal que você vai ler no outro dia. Então está tudo escrito aqui, ó. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Aí você vai pegar o jornal, mataram. Aí a Bíblia, o jornal lá do céu já te falou sobre isso. Você está querendo saber o que, irmão? Já está aqui no jornalzinho do céu. É só ler. O problema é que não lê. O tal do preguiçoso, o crente preguiçoso não lê. Mas para ver a tal da novela, aqui não tem gente que vê novela, né? Porque o povo aqui já converteu. Mas para ler o tal do Facebook, não sei o que, o Instagram. Mas a Bíblia, necas. Aí quer conhecer de Deus? Não tem como conhecer de Deus se não ler sobre Ele. Está entendendo? É por isso que nós pecamos. A Bíblia diz, vocês pedem mal porque vocês não sabem o que estão pedindo. E quando vocês pedem para os seus próprios prazeres. Aí o que eu vejo nisso aqui? Porque se eu lesse a Bíblia, eu não ia pedir para os meus próprios prazeres, eu ia pedir segundo a palavra de Deus. É porque tem muita gente na igreja que pede mal, porque não sabe o que está escrito na Bíblia, e a Bíblia fala como eu devo pedir. E se eu lesse a Bíblia, certamente eu saberia que o que eu pedi, que agrada a Deus. Então Deus com certeza satisfaz, porque a Bíblia diz, clama a mim, eu satisfarei o desejo do teu coração. Então eu saberia pedir o desejo do meu, segundo o coração de Deus para a minha vida. Só que como eu não conheço a Deus e não conheço a Bíblia, sempre vou pedir coisas más. E sempre vou bater com a cara no muro, porque eu sou um preguiçoso que não leio a palavra de Deus. Eu não estou falando, irmão, de ler Bíblia, pegar um versículozinho, aí semana que não, é ler Bíblia, capa a capa, Gênesis, Apocalipse, do jeito que você quiser, mas leia a palavra de Deus, irmãos. Porque amigo de Deus lê sobre Ele. Não fica nessa de buscar revelação. Quem vai pregar hoje? É o fulano. Ah, o fulano conhece a Bíblia, irmão. E você conhece? Não, então vai embora para sua casa, irmão. Vai ler a palavra de Deus antes de ficar querendo, ficar montando nas costas dos outros para saber as coisas, pelo amor de Deus. Amém? Então você que não leu a Bíblia, irmão, esse ano 2020, ó, estamos em fevereiro, dá tempo. Dá tempo, viu? Dá tempo de ler a palavra do Senhor até no final do ano. Dá tempo. Porque isso faz bem não só para você, mas para a sua alma. A sua alma vai se alimentar da palavra de Deus. Estudando a vida dos personagens, aqui como Jó, Abraão, Moisés, Jeremias e tantos outros, podemos identificar muitas características que servem de exemplo para nós. Que serve de quê? De estímulo, certo? Para nos estimular a prosseguir, estimular a alcançar mais santidade. Por exemplo, estimular como Pedro. Foi Pedro que a sombra dele passava, curava. Era Pedro, se eu não me engano. Pedro, né? Isso serve de estímulo para mim e para você ou não? Ou não? Ah, eu não quero ser assim não. Serve de estímulo sim ou não? É bom ler isso? É verdade isso? Ou é gibi que foi escrito? Não, é verdade, irmão. Aonde Pedro passava, o homem estava tão na graça, estava tão no óleo de Jeová, que aonde ele passava, a obra era tão grande, irmão, a obra era tão impactante, que não tinha tanto tempo. O que Deus fazia? Não, vou usar pelo menos a sombra de Pedro. Quando Pedro passava, a sombra dele, irmão, curava as pessoas. De tão extrema era a necessidade de fazer a obra de Deus. Isso é estímulo para nós, sim ou não? Pode acontecer para nós, sim ou não? Deus mudou, irmão? Não, Deus é o mesmo. Deus foi o mesmo na vida de Pedro, Deus foi o mesmo na vida de Abraão, Deus foi o mesmo na vida de Paulo, de Tiago, também é o mesmo na minha e na vida sua. Só precisamos pagar o mesmo preço que eles pagavam, só isso. O resto é com Deus. Porque quem cura é Deus, quem dá vida é Deus, quem mata é Deus. Então eu e você precisamos fazer a nossa parte. E se nós queremos fazer as mesmas proezas desses homens, que serve de estímulo, que serve de advertência também, de incentivo para as nossas vidas, precisamos praticar o que eles praticavam. Fazer o que eles faziam. E vai dar tudo certo, porque Deus não mudou, aleluia. Deus não mudou. Não é como hoje muitas marcas fazem, o que essas muitas marcas fazem? O mesmo produto, elas mudam a estampa, para ver se ainda consegue as pessoas ficarem no mesmo produto, porque as pessoas começam a enjoar. O que eles fazem? Eles mudam a estampa para atrair pelos olhos os consumidores. Deus não precisa de mudar a estampa da palavra de Deus, Deus não precisa de mudar a cor de igreja,
Deus não precisa de colocar refletor de luz, sal, sei lá o que é fumaça para atrair ninguém. A estampa de Deus é a mesma. Conhecereis a verdade e a verdade vai libertar. Aleluia! Então Deus não é esses camaradas que tem que mudar, não. Deus é o mesmo. A Bíblia não precisa de ser mudada nem igreja, não. É uma porcariada que está acontecendo por aí. É porcaria mesmo, pronto, acabou. Estava vendo um negócio na internet de uma igreja aqui em Anápolis, bem conservadora, irmãos. Bem conservadora. Se eu não me engano, meu pai, quando era crente na época, muito tempo atrás, meu pai fez parte dela um pouco. E eu me lembro também que eu não era crente, eu ia para a igreja porque minha mãe e meu pai obrigavam, você não ia, eu levava uma surra. E eu não queria ficar em casa porque os demônios apareciam para mim, eu ficava vendo vulto, então eu vou para a igreja. Eu me lembro que essa igreja, irmão, hoje ela mudou, ela pegou a sua característica, a sua configuração, vamos dizer assim. Eu fui ver, uai, essa igreja é aquela? E ela mesmo, eu bati um zoom, né? Porque você tem um zoom. Você faz assim, ó. Eu falei, igreja. Como é que pode? Cedeu à forma que o mundo está querendo ser atraído. Graças a Deus, irmão, nós temos uma igreja que não precisou mudar a característica do mundo para trás. Vem quem quer, irmão. Do mesmo jeito que a porta está aberta para entrar, ela está aberta para sair. Só que a porta do céu, ela não é escancarada igual as pessoas estão pregando, uma porta bem relaxada. Não, a porta é bem apertada. A porta é bem estreita. E não é cor de igreja que vai te levar para o céu. Não. Mas a palavra de Deus vai sim. E esse Deus que não mudou, continua sendo o mesmo. Então a igreja não precisa mudar, irmão. Quem tem que mudar é você e eu que está aí no banco ouvindo a palavra de Deus. Somos nós que temos que mudar a nossa vida. Se não adianta, irmão, a igreja mudar a cor, mudar de prédio, mudar de você colocar aqui o altar banhado a ouro, vamos lá do melhor ouro que existe no mundo, vamos colocar para lá do Oriente e tudo mais. Não adianta se nesse lugar não tiver unção de Deus, não tiver palavra de Deus, não tiver palavra que te coloca na parede e fala, ou você muda de vida, ou você vai para o inferno, ou você larga esse pecado, ou esse pecado vai te tirar de Deus e vai te levar para o mundo da droga, para o mundo do inferno. Não adianta, irmão, é Deus que muda as pessoas, e as pessoas têm que aceitar a palavra de Deus. Então não adianta, não adianta, e Deus não mudou. Deus não precisa mudar o rótulo, nada, não, Deus é o mesmo, nós temos que seguir a Deus. E esses homens servem de incentivo para todos nós. É por isso que nós estamos estudando esse tema, gente de oração. Porque esses homens aqui oravam. Esses homens aqui tinham comunhão com Deus na palavra, na verbalização com Deus. E outra coisa, não adianta você falar que tem comunhão com Deus nessa terra, no horizonte, se no vertical você não tem comunhão com seus irmãos. Funciona assim para você dizer que tem comunhão com Deus na horizontal, eu preciso ter comunhão com os meus irmãos na vertical. Não adianta você querer estar ligado com Deus, sendo que aqui na igreja você não tem ligação com ninguém, você é aquela pessoa individualista. Igreja não suporta pessoas individualistas. Deus nos chamou para praticar a mutualidade. Eu gosto da igreja, mas eu não gosto de me confraternizar com os varões. Eu acho os varões, o líder de varões, muito fraquinho. Fraquinho é você, cabeça pequena. Não gosto da líder de senhoras, eu acho ela muito, muito fraquinha. Eu acho que o louvor assim, não, você que é fraquinha, cabeça de ovo. Como é que você fala que quer comunhão com Deus, mas não se mistura com os irmãos, com as irmãs, com os adolescentes, com os jovens? Repara, tem jovens que não sentam junto com os jovens. E por isso que vive nessa vida peba, essa vida miserável. Não tem alegria, porque quando os jovens estão juntos, tem o programa lá na praça. Não vai, porque eu não misturo. Tem um programa dos jovens que não mistura, irmão, não adianta. Se você não misturar, aleluia, você não pode ter comunhão com Deus. Porque Deus está, quando estiver dois ou mais reunidos, Deus não compactua sua glória com o individualista. Deus compactua sua glória como quando estamos unidos, como nós estamos juntos em prol do reino de Deus, aleluia. E é interessante que quando Deus tira Abraão lá da sua casa, lá de Ur dos Caldeus, Abraão tinha uma vida financeira boa, certo?
Abraão tinha uma vida financeira boa, tinha uma família boa, tinha uma família abençoada, abençoada sim, tudo bom, legal. Só que ele tinha algo na sua mente que chamava a sua atenção. Porque os seus pais, os pais de Abraão, eram fabricadores de ídolos. E esses ídolos eram a fonte de renda de muitas daquelas pessoas que ali moravam. Então Abraão vivia no meio de uma família que vivia levantando ídolos. Já viu quando você vai ali para Abadiânia, voltando de Abadiânia do lado direito? Já viu que lá tem um cara que faz imagens? Rapaz, tem uma imagem lá que a bicha é desse tamanho. Eu falei, misericórdia, sai de ré. Uma pretona assim. Estou imaginando. E aquele cara faz ídolos. E Abraão é como se aquele homem ele tivesse um filho, e o filho. Só que Abraão, ele era estudante de astrologia. Abraão estudava um pouco sobre astrologia. E a astrologia estuda sobre as estrelas, sobre o universo, sobre essas coisas. E o que acontece? Abraão ficava olhando para o céu. Fala, não pode, tem que ter um ser superior para comandar isso tudo aí no céu. E Abraão ficava no bom termo da palavra, encantado com tudo aquilo que ele observava lá no céu. E olhava para aqueles ídolos, e olhava para o céu. Fala, não, deve ter um ser superior, como é que pode as estrelas, olha o seu universo, essa coisa linda. E de repente, Deus sabia do coração de Abraão, sabia que aquele coraçãozinho ali, tinha um cantinho dele lá, que estava incomodando aquelas coisas que ele estava participando. E Deus conhecia Abraão no seu íntimo, Deus conhece a todos nós. É por isso que Deus tira a gente lá do meio do Vale do Amanhecer, como a irmã Ângela era de lá. Deus tira pessoas lá daquele antro, daquele manto de pecado, aquela coisa ruim, fala lá, ali tem gente que me serve, e está no lugar errado. O coração daquela pessoa é bom e está no lugar errado. Foi assim com Abraão. Falou, vou tirar esse camarada daí. Vou tirar esse Abraão daí. Esse cara, ele é uma pessoa certa no lugar errado. Você era uma pessoa boa, irmão, só que às vezes estava no lugar errado. Por isso que Deus te trouxe de lá e te colocou aqui. Tem muita gente lá no mundo que infelizmente está matando, roubando, mas dentro dela existe uma coisa boa. E Deus conhece que aquele camarada tem uma coisa boa. Só que o diabo está iludindo. E a Bíblia diz que o diabo, ele cega as pessoas. O diabo, ele tapa os ouvidos das pessoas. O diabo, ele é especialista em cegar o entendimento, para que as pessoas não absorvam a verdade. Então tem pessoas lá fora, irmão, que apesar dos pesares, Deus sabe que lá existe. É por isso que hoje tem pessoas que eram da milícia lá no Rio de Janeiro, e hoje prega a palavra de Deus. O pastor Cruvinel, que já pregou aqui na palavra, o camarada era o terror lá em São Paulo lá. Cheirava pó mais do que tomava água. Por isso que é magrinho daquele jeito. Mas Deus sabia que aquele camarada lá, existia uma coisa lá dentro dele que servia para Deus, que era o coração dele e a vontade de fazer a obra dele lá na frente. Deus sabia disso, porque Deus conhece. O diabo não conhece o futuro, Deus conhece. Aí Deus pegou Abraão e tirou ele de lá. E colocou ele aonde? E Deus fala com Abraão lá em Gênesis 12, se não me engano, 12, aqui ó. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Esta palavra está dizendo uma coisa interessante. Deus está falando sobre, eu posso dizer que sobre o imediatismo de Deus. A chamada de Abraão foi imediata. Sai da tua terra. A palavra de Deus está dizendo, sai, imediatismo. Se fosse uma coisa que deveria ser preparado, Deus diria a Abraão, você sairá da sua terra, da sua casa, você sairá. Então vai preparando, vai falando com o papai, vai falando com a mamãe, vai falar, ouvi uma voz aí, eu sei que é uma voz que não é dessa terra, que me diz que eu vou sair, tá papai e mamãe? Então vai preparando o coraçãozinho, porque em breve tempo eu vou sair. Não, Deus diz sai, imediatismo. Tem coisas que é rápido e tem coisas que não. E na vida de Abraão foi rápido, porque Deus disse para Abraão, sai, rápido, do meio dos seus parentes e da sua casa e de seus pais, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e te abençoarei.
tornarei você famoso. Quem tornaria Abraão famoso? Deus. Então Deus faz gente famosa? Faz. Que legal. Agora tem gente que se torna famoso? Tem. Que ridículo. Porque tem métodos para você fazer isso. Tem cursos para você. Só que uma coisa é Deus fazer. E Deus falou, vou fazer de você famoso. Famosão, Abraão. E o seu nome, e você será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Com quantos anos Abraão saiu de sua casa? 75 anos. Nós sabemos que a partir de Moisés, se eu não me engano, a idade das pessoas foram decrescidas por causa do pecado e tudo mais. Então, antigamente o povo morria com quase 1000 anos. Uma pessoa viver 1000 anos nessa terra, que benção. Eu queria viver uns 1000 anos. Eu falo para Deus, Senhor, eu queria viver. Não deixa eu morrer, não. Nem quero morrer, eu quero ser arrebatado. Mas eu quero viver. Porque morrer não é coisa de... Eu tenho medo de morrer, irmão do céu. Sério, eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer danado. Eu não tenho medo, é medo de morrer mesmo, sabe medo de morrer? É isso mesmo. Não é porque eu não estou empenhando, não, mas é medo de morrer. Você está aqui, como é que vai ser assim? Na hora assim morre aquele trem estranho. Mas a alegria que me dá é porque Deus está do nosso lado e Ele já me garantiu que tem um céu e tudo mais. Mas essa parte, sabe? Essa divisão aqui dessa vida com a morte é algo muito tenebroso. Aquela choradeira toda, né? E as dívidas, as despesas que vai ficar, coitada da mulher. Não tem seguro de vida, como é que vai fazer? Tem só uns carros lá. Mas não vão morrer. Eu falei para ela, não vão morrer, minha filha. Você está enrolada. Você não vai pegar nada. Nós vamos morrer, nós vamos ser arrebatados. Então eu tenho medo, irmão. Eu não vou morrer, não, vou ser arrebatado. E eu oro sempre, Senhor, me arrebata. Deixa eu passar dessa morte, primeira morte, que de jeito nenhum, Jesus. Então é interessante. Quando Deus disse para Abraão, né? Você vai sair dessa terra, você vai ser abençoado, os que te abençoarem vão ser abençoados e tudo mais. E Deus fala para Abraão algo interessante. Eu disse aqui que Abraão ele era um estudioso da astrologia. Então Abraão ficava admirado pelas estrelas e pelo tudo. Aí o que Deus fala para Abraão, irmão? Deus fala para Abraão, Abraão, olha as estrelas do céu. Essas que você tanto admira, está vendo, Abraão? A sua descendência vai ser como elas, Abraão. É claro que não vai ser maior do que as estrelas, porque não existe bilhões. Mas, Abraão, o que você tanto admira na terra será como a sua descendência, Abraão. As areias do mar, os grãozinhos da areia será como a sua descendência. Você será conhecido como o pai da fé. E hoje lá em Israel existe um vilarejo por nome de Abraão, que aquele lugar existe como se fosse algo memorável a Abraão. Então, da mesma forma que Abraão admirava as estrelas, Deus disse a Abraão, assim como as estrelas do céu você admira, elas serão como a sua descendência, serão milhares de milhares de milhares. E o que tanto você aprecia, Abraão, assim será na terra, os moradores da terra serão muitos e muitos e muitos e muitos. Então Deus é maravilhoso. Deus é tremendo, irmão, no que Ele faz. E Deus tira Abraão no meio da sua terra. Aquele homem que era filho de pessoas que fabricavam deuses, agora serviria a um Deus que não se fabrica. Um Deus que não pode ser feito por mão de homens. Um Deus que não pode habitar em templos feitos por mão de homens, aleluia, porque isso aqui não pode suportar a glória de Deus. E eu acho interessante que a Bíblia diz que Salomão, quando ele vai inaugurar o templo, que seu pai Davi não poderia por causa do sangue que tinha sido derramado das suas mãos, a glória foi tão grande, irmão, foi tão grande, que as pessoas tinham ficado lá de fora, e a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Então o templo não suporta a glória de Deus, é por isso que Deus disse, o templo que eu habito não é isso feito alvenaria, não, é você, é eu. Se esse templo desse tamanho não suporta, então eu e você somos capazes de suportar a glória de Deus na nossa vida. Então aonde você vai, você está transportando a carga mais preciosa que existe na face da terra, que é o Espírito Santo de Deus.
Então existe algo muito precioso dentro de você, irmão, que o ouro dessa terra, que a prata dessa terra, que o euro, que nada dessa moeda dessa terra pode comprar, que é o Espírito Santo de Deus. E sabe por que o diabo ele quer tirar esse ser, essa coisa tão valiosa? Porque a Bíblia diz que isso que está dentro de você é o penhor de Deus na terra, que garante a minha e a sua vida para morar com Ele no céu. O que é um penhor? É quando você vai lá na caixa econômica e quer um dinheiro emprestado, sabe o que tem que fazer? E aí você é como eu, que às vezes tem um dinheiro, muito pouco dinheiro, não tem crédito na praça. O que eles vão pedir? Deixa o seu carro, sua casa aqui como um penhor, e quando você pagar a sua dívida, você vem cá e pega esse penhor. Aí o que Deus fez? Eu vou deixar um penhor aí na terra, porque quando eu voltar, esse penhor vai voltar para mim nos céus, e tudo vai estar resolvido. Então por isso que o diabo quer tirar o penhor de Deus na sua vida. E se você não tiver esse penhor de Deus, que é o Espírito Santo, você não tem o selo que te garante para entrar no dia do arrebatamento, ou quando você partir dessa terra para entrar no céu. Então fique esperto com o diabo, que ele não é bobo. Bobo é quem pensa que ele é bobo. E o diabo é interesseiro, é por isso que ele vem matar, roubar e destruir. O diabo é interesseiro, irmão. O diabo gosta de roubar o que ele sabe que é precioso. Então o diabo quer roubar o penhor de muita gente que está na igreja, que é o Espírito Santo. Então guarda isso. É o que a Bíblia diz: guarda a tua coroa. Guarda o que você tens. Guarda, a Bíblia diz: guarda o que você tens, que nós possamos guardar o que nós temos, que é o penhor de Deus, que é o Espírito Santo, é o que nos sela para o dia do arrebatamento. Tem gente que não tem o Espírito Santo. Aí tem gente que fala assim: como é que eu sei? A Bíblia diz que garante, que eu e você nós sabemos se temos ou não essa garantia. A Bíblia diz isso, amém? No tocante a Abraão, podemos aprender muita coisa observando seu comportamento, quanto à sua fé. Isso, o que mais se destaca na vida de Abraão? Duas palavrinhas: fé. Duas palavrinhas que destacam: o pai da fé. É por isso que Abraão entra na galeria dos róis da fé, por causa da sua fé. Pela fé, Abraão deixou sua casa, deixou sua parentela, e foi para um lugar onde não sabia. Deus só falou: você vai sair daí, o resto é comigo, Abraão. Isso significa fé. E é essa fé que foi feito Abraão conhecido na terra como o pai da fé. E nós somos filhos de Abraão. Aleluia! Somos conhecidos como os filhos de Abraão, porque ele é o pai da fé. A sua fé e obediência foram postos à prova. Não só quando ele saiu de casa, mas também a respeito da vida de Isaac. Abraão trocou o certo, que ele tinha comida na mesa, ele tinha roupa passada, ele tinha mamãe, tinha papai, tinha irmãozinho, irmãzinha, tudo ali. Ele trocou o certo pelo incerto, porque ele não sabia para onde ia, mas ele tinha fé. Ele tinha fé no Deus que ele tão admirava, que era um ser que tinha domínio sobre as estrelas, sobre a galáxia e tudo mais. E isso foi crucial para que Deus pudesse escolher Abraão ali no meio da sua casa. Abraão, com 75 anos, ele sai da sua casa. Abraão, ele recebe a promessa de Deus com 100 anos, quando ele queria no seu coração ter um sucessor, que era costume ali dos povos antigos, do pai. Todo pai queria ter um filho. Só que tinha um problema. Quando Abraão sai da sua casa, e ele sai dali da sua casa, ele vai com Sara. Ele pega Sara. É interessante que muita gente poderia falar: mas como é que Deus permite? A mesma família, era da mesma família, sim, só que na época estava no tempo da multiplicação, Deus precisava. Como é que Deus ia pegar Abraão, que ia sair coisa boa, ia pegar uma pessoa do mundo gentil? Ia dar problema. Como é que ia fazer isso? Só que Deus, irmãos, é Deus. Agora tem pessoas que usam o texto para arrumar um pretexto para a sua vida. Mas se Abraão pôde pegar Sara, que era sua irmã, eu também posso pegar minha irmã. Pode, irmão, você vai pegar uma taca de Deus na sua vida, infeliz. Aquela miséria daquele Big Brother, né, que passou um tempo atrás aí, daquele cara lá que era pai, trocando um carícia lá com a menina lá que era filha dele. Não vi aquilo lá, não, vi na internet. Aí logo eu já vi, né, gente, não vamos comentar não, vamos propagar, porque o que a Globo quer é isso, que a gente fica divulgando, para as pessoas verem que pode acontecer. Então eu só vi uma vez e tudo mais, mas aconteceu. Aí a gente poderia cair nesse engodo da serpente aí, ó.
Aí aconteceu lá, porque aconteceu lá, irmão. Hoje é 2020, as coisas mudaram. É por isso que quando você vai casar, você faz um exame lá, negócio de sangue, né? Para ver se é da mesma família, para evitar problema. Está entendendo? Para evitar problema. Porque Deus é sábio. Eu fiz esse trem. Eu falei, para que é isso? Vou fazer esse trem aqui. Você está desconfiando de mim, irmã? Falei para a Ludmila. Ué, não tem nada a ver não. Aí tive que fazer, né? Senão não casava. Não, vamos fazer esse trem logo. Então, quer dizer, hoje as coisas mudaram, entendeu? Temos que ter cautela nas coisas, porque senão as coisas complicam. É por isso que muitas crianças hoje pagam o pacto do pecado do pai e da mãe, porque não vigiaram. As crianças sofrem pelo erro dos pais, nessa questão aí mesmo de união e tudo mais, porque não vigia, né, irmão? Aí só dá problema. Então Abraão sai com 75, com 100 anos ele recebe a promessa de Deus, e Isaac nasce. Não, ele recebe a sua promessa, com 100 anos Isaac nasce. E Abraão com 175 anos ele morre, e ele é sepultado por seus filhos Isaac e Ismael, lá na cova de Macpela. E Abraão deixa um legado para mim e para você. E nós vamos falar um pouco sobre esse legado. Outra coisa, estamos dispostos, como ele, a ouvir a voz de Deus? Você tem paciência de escutar a voz de Deus? É uma coisa que pega muito crente, irmão. Falta de paciência em ouvir a voz de Deus. Abraão era ouvinte da voz de Deus minuciosamente, porque Abraão não poderia tomar nenhuma decisão se não fosse pela voz do Senhor, porque ia dar tudo errado. Se Abraão saiu da casa dele porque ele ouviu a voz de Deus. E outra coisa, Deus fala, irmão, Deus não é mudo não, pode ficar tranquilo, viu? Deus não é mudo, Deus fala, e fala com voz de trovão, segundo a Bíblia Sagrada. Ele fala mansinho, fala, ô benção, mas ele também fala com voz de trovão. Quer dizer que ele fala em qualquer momento, ele precisa de gente para ouvir ele falar. E o povo não quer ouvir Deus falar, quer ouvir o pastor falar, quer ouvir o pregador falar, quer ouvir a profeta falar, profetiza, o diabo às quatro falar, mas não quer ouvir Deus falar, irmão. Porque não tem paciência. E Deus, ninguém compra ele, irmão. Deus fala na hora que ele quer, faz na hora que ele quer, faz do jeito que ele quer, porque ele é Deus e eu e você somos nada. Aleluia! Você é alguma coisa? Você é alguma coisa, irmão? Você é alguma coisa? Então joelho aqui que nós vamos adorar você, que você não é nada, irmão. Você e eu somos comedores de arroz e feijão, vamos para o pó, do mesmo jeito que viemos do pó, nós vamos voltar para lá, irmão. Então vamos respeitar a vontade de Deus. Fica tranquilo, irmão, como diz a música, fica tranquilo, não desespere, no tempo certo Deus vai falar, fica tranquilo, amém? Mas tanto tempo Deus não fala. Dia para trás uma irmã muito chegada a mim falou, Deus não fala comigo, Deus não usa ninguém para falar comigo. Eu falei, irmã, Deus fala com você toda hora. A Bíblia é sagrada. Sim, mas Deus não usa ninguém. Fica tranquila. Melhor ouvir a palavra de Deus através da... Vai que o profeta está na carne e está falando coisa que você quer ouvir e não é Deus. Porque o diabo às vezes está te estudando, porque o diabo é psicólogo. O diabo ele é psicólogo, sim. Porque o psicólogo ele estuda o ser humano. Deus não estuda ninguém, irmão. Deus sabe de todo mundo. Aleluia. Teve uma vez que uma irmã aqui na igreja apelou comigo, porque eu falei que o diabo era psicólogo. E ele é mesmo, irmão. Eu não sei que faculdade que aquele miserável formou, mas ele é psicólogo sim. Ele observa o ser humano. É aqui que o Léo tem um ponto fraco, então é aqui que eu vou pegar ele. É aqui que o Alexandre tem um ponto fraco, então é aqui. O diabo ele vai estudando cada um, irmão. Foi assim que ele fez com Eva. Está entendendo? E é assim que ele faz com qualquer um de nós. Por isso que ele está ao nosso derredor. O diabo está te estudando, irmão. Fica esperto. Como diz, fica veaco. O diabo está estudando cada um de nós. Se der problema, se der bobeira, ele te pega. Ele vai fugir de você. Aleluia. Quer que o diabo foge de você, irmão? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Pronto, acabou o problema. Resolveu. Então, e você está disposto a ouvir a Deus, irmão? Será que você está coçando o pé para ir embora da igreja agora? Vai, irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai. Está coçando o pé? Não quer ouvir? Vai. Mas você que está com o coração, está querendo aprender, fica. Fica. Ouça a palavra de Deus. Muita gente,
isso acontece muito no meio dos jovens. Já viu que jovem parece que tem coisa não sei na onde? É uma andação, é uma coiseira. Vai para a igreja para ver se fulano está, não está, e vai embora. E não consegue ficar quieto, é o tal do celular. É o inimigo que fica colocando na cabeça da pessoa, porque para ela não ouvir a palavra de Deus, porque ele sabe, se ouvir a palavra de Deus, a vida dela vai ser mudada e vai ser transformada, vai ser como Abraão, vai receber a promessa de Deus, vai ser bem-aventurado na terra. Mas o diabo não quer que as pessoas ouçam a palavra de Deus. É por isso que o diabo tapa os ouvidos, ele faz as pessoas surdas espiritualmente. Mas Deus vai tirar essa surdez espiritual. E Deus vai aguçar o meu e os seus ouvidos, porque a palavra de Deus é doce, é suave, como mel, para que nós possamos experimentar, irmão, das coisas boas que Deus tem para nós. Deus é pai, irmão, Deus não é padrasto. E se nós que somos homens maus, diz a Bíblia, sabemos das coisas boas para os filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é muito melhor do que eu e você, não vai saber te dar coisa boa, irmão? Então ouça o nosso Pai, ouça Deus, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Então eu não sei o que te trouxe nessa manhã, nesta igreja, mas eu sei o que Deus está falando conosco. Parem para me ouvir um pouco, diz o Senhor, porque eu tenho palavra de vida eterna, diz o Eterno para mim, para você nessa manhã. Pare para me ouvir, é o que Deus quer, irmãos. Se as pessoas escutassem mais do que falassem com Deus, as coisas dariam mais certo. O problema é que nós temos uma boca e pensamos que temos duas bocas. E Deus deu dois ouvidos e uma boca. O que significa? Escute mais e fale menos. Escute mais e fale menos. Escute mais e fale menos. Ou não fale nada. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, eita Jesus está me dirigindo, edifica a sua casa com a boquinha fechada. Sem palavra alguma a mulher edifica, irmão. A mulher tem um poder tão grande na vida dela que sem falar nada ela é capaz de construir uma torre forte lá dentro da sua casa. Eu quero ver capeta entrar lá, porque lá tem uma torre forte. Lá tem uma mulher que edifica a sua casa sem palavras nenhuma, porque ela aprendeu a ouvir Deus. Abraão ouviu Deus, aleluia. E isso lhe foi imputado por justiça. Isso foi lhe imputado por promessa. Quem ouve mais, irmãos, é muito mais abençoado por Deus, aleluia. Isso significa que não é porque você tem que ouvir mais que você não vai falar do amor de Jesus, certo? Eu estou falando de ouvir Deus, irmão, no quesito de ouvir, saber a direção de Deus, no que Deus tem para a sua vida. Agora, na questão de pregar o evangelho, você tem que abrir o bocão mesmo, mas abre a boca com gosto e vai falar de Jesus sem dó para os outros. Mas agora, na questão de joelhou, irmão, está esperando uma resposta de Deus. Quando você está esperando uma resposta de alguém, você tem que fazer o quê? Ouvir a resposta chegar. Se você ficar falando muito, você vai ouvir? Não. Assim também é com Deus. Deus quer falar, mas Deus precisa que nós ouvimos Ele. Aprenda a ouvir Deus, crente. Aprenda a entrar dentro do seu quarto, se ajoelhar e ficar caladinho. E deixa só Deus falar. Porque tem momentos na nossa vida, na oração, que é só momento de Deus falar. Ana não falava nada com Deus, mas Deus falava com ela, aleluia. Quem está entendendo? Ana ia para o templo uma vez por ano, era a oportunidade que ela tinha de incomodar Deus. E ao invés dela abrir a sua boca e falar: oh Deus, a minha madre está cerrada, não vou dar filhos, não vou gerar filhos, a minha concorrente tem filhos, fica zombando de mim. Não. Ela se ajoelhava, com as suas lágrimas clamava a Deus e falava: não. Aí Deus, penso que Deus lá no céu, eu não posso ficar calada para essa mulher. Deus falava com ela, aleluia, e Deus garantia a sua promessa. Samuel nasceu num silêncio
Márcio, Diana, quem recebe esta palavra, Samuel quer nascer na sua vida, irmão, no seu silêncio. Isso aqui é profético nessa noite. Tem promessa na sua vida que você não precisa falar com Deus, você precisa se ajoelhar, calar e Deus agir na sua vida. Banabassa da Cantanabassévia. Ouça Deus, deixa o Todo-Poderoso falar, aleluia. Deixa o Deus Todo-Poderoso trovejar, irmão, aleluia. Eita glória, quem tem medo de trovão? Eu tenho medo de trovão, aleluia, misericórdia. Aqueles trovão terrível. O Pedro Augusto, se falar em trovão pelo aqui, ele se esconde aqui debaixo desse buraco aqui, ó. O Pedro Augusto morde, e o Pedro Augusto tem medo que eu vá lá fora ver a chuva, porque ele tem medo que eu morra. Ele arruma uma choradeira, irmão, não sei que ele arrumou isso. Essa chuvarada que está tendo aí, esses trovão aí, ele fica aqui dentro, papai não vai não, papai vai morrer. Estava na casa da minha mãe, fui lá fora para ver aquela chuvareira toda, fui lá fora, papai morreu, papai morreu. Você imagina se é forte o trovão que aqui na terra, você imagina a voz de Deus, aleluia. Aí despedaça todo qualquer tipo de muralha, irmão. Aí não tem porta de bronze, de aço, sei lá o que existe porta. Não existe, irmão. A voz de Deus, ela arrebenta tudo, aleluia. Aí Deus, a voz de Deus é tão poderosa, irmão, que abre uma porta. Ah, não existe porta para mim. Deus faz uma parede, nasceu uma parede, e naquela parede Ele abre uma porta, porque Deus chama a existência aquilo que não existe, aleluia, aleluia. Eita, Deus está falando, aleluia. Ainda bem que você veio, meu irmão, graças a Deus. Então vamos lá para o tópico 1. Então Abraão, irmão, saiu da sua casa, pegou a Sara, pegou a sua renca e vamos embora, porque Deus tem uma promessa para a minha vida, aleluia. Não é em vão que Deus te mandou sair do mundo, irmão, porque Deus tem uma promessa na sua vida. Deus não te tirou lá do meio da margaça para ficar você sentado nesse banco, esquentando o banco, não, irmão. Deus te colocou nesse banquinho aí para pregar a palavra de Deus, ouvir aqui e falar lá fora do amor de Jesus. Deus não te trouxe, assim como Ele fez com Abraão, te tirou do meio daquele lugar para ficar aí no vão, no vácuo, não. Deus te trouxe para você ser trabalhador do reino de Deus, aleluia. Ah, mas eu não sei pregar, mas você tem boca, irmão, você sabe falar, então vai lá e fala para o seu pai, para sua mãe, para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu amigo, para o seu trabalho, que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, transforma e que vai morar para o céu. Mas abre a boca para falar de Jesus. Não fique esquentando o banco da igreja não, irmão, não precisa. Deus chamou Abraão para uma obra, Deus também nos chamou para uma obra, aleluia. E essa obra tem que ser executada querendo você ou não. Querendo você ou não. Essa obra tem que ser executada. Abraão, ele, é interessante, no primeiro tópico, significa, falando, hospedando o Senhor no coração. Hospedando o Senhor no coração. Significa que Abraão tinha Deus no coração. Abraão tinha a presença de Deus no seu coração? Sim, mas esse texto vai falar sobre a questão de hospedar. E eu falei na aula passada, quem lembra? Sobre os viajantes, sobre os forasteiros. Quem lembra? Que é costume do mundo antigo, ali, que quando uma pessoa se chegasse naquela terra, mesmo sem a pessoa conhecer, preparar um banquete, trazer ela para ela, significaria honra, e é honra. Isso também aconteceu. Vamos ler aqui algumas passagens para ver se isso é verdade mesmo ou se eu estou falando balela aqui. Vamos ver se é balela ou se é verdade. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. A escola bíblica é Bíblia. Então quem pode abrir em Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24, versículo 28 a 32. Gênesis, cadê os irmãos que trouxe a palavra? Vamos ler. Hospedando o Senhor no coração. Entre os habitantes do deserto do Antigo Oriente, hospedar um viajante era uma honra disputada. Era uma disputa, irmão, fazer isso. E a maneira acolhedora com que Abraão recebeu aqueles 3 viajantes, demonstra bem esta tradição. Há uma briga aqui, se eram anjos, se eram homens, quem que era? Mais interessante que Abraão hospedou essas pessoas. A irmã Leslie vai ler Gênesis 24, versículo 28 a 32, vamos entender o que o texto diz. A paz do Senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe.
E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fronte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão. Veio ao varão, e eis que estava em pé, junto aos camelos, junto à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, porque estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e a água para lavar os pés dele, e os pés dos varões que estavam com ele. Continua? Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho, e meu senhor, depois da sua velhice, e lhe deu tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para o filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu servo: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livres do meu juramento, quando fores à minha família, e se não tardarem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. Amém. O que está acontecendo? Abraão tem Isaac, e o desejo de Abraão é que Isaac se case. O que acontece? Deus manda um dos seus servos procurar uma mulher para Isaac. Este homem, quando chega naquela região, avista umas mulheres. Tinha que ser da mesma linhagem de Abraão. E quando ele se aproxima dali, a mulher nota aquele homem. E como era de costume, ela o chama para ficar na sua casa, fala com seu pai e tudo mais, e ele é bem recebido, porque era costume de hospedar esses viajantes. E assim aconteceu com esse servo de Abraão. E aí, no desenrolar da história, nós vemos que esta mulher, Rebeca, é dada para Isaac ser sua mulher. Então, se tornaram ali Isaac e Rebeca. Amém? Então, era aqui um dos trechos da palavra que diz. Agora, lá em Gênesis, quem pode ler Gênesis 19, 1 a 8. Livro do Gênesis, no mesmo livro que nós estamos lendo. Capítulo 19, de 1 a 8. Gênesis, vamos ler. Gênesis. Quem quer ler, não? Irmão Cleomar. Ô, Ricardo, depois o senhor lê a outra passagem, que o irmão Cleomar, Juízes 19. Paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. 19, de 1 a 8. Isso. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma.
E vendo-os Ló, levantou-se ao encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais maus. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram os homens. Fora vulas trareis, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a este homens, porque por isso viera a sombra do meu telhado. Amém. Vamos clamar. Agora eu só lê para mim depois Mateus 25, tá? Mateus 25, agorinha. Então o que acontece? Existe aqui em Juízes 19 também, outro caso de hospedagem, que um homem chegou até uma cidade e aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui em Sodoma. Aquele homem, e é interessante que esse homem, a terra que ele foi hospedado, era uma terra que fazia parte do território de Israel. E o povo estava tão corrompido, mas porque não tinha juiz na época, o povo estava tão corrompido que aquele homem, quando estava na praça, e o morador chamou ele para hospedar na sua casa, serviu tudo. De repente, os moradores daquela cidade chamaram que queriam ter relações com ele, com aqueles homens. O mesmo caso de Sodoma e Gomorra, e era uma cidade que fazia parte do território de Israel. Mas mesmo assim, o que aconteceu? Na cidade ali, chamaram ele para se hospedar em sua casa. Então é bíblico essa questão de hospedagem. E Abraão não só hospedou aqueles 3 homens, como também tinha Deus no seu coração. E qual que é a recompensa dessa hospedagem que nós fazemos? Agora eu te faço uma pergunta: é comum, é de praxis, nós pegarmos uma pessoa da rua, colocar dentro da nossa casa nesse tempo? Não. Não, porque infelizmente temos vivido. Agora é normal, é comum a gente pegar uma pessoa, bater na porta de casa, dar uma comida para ele? Sim. Agora trazer para dentro de casa, só se for Deus no céu e na terra e ao vivo e a cor, irmão. E Deus tocar no seu coração. Porque é bíblico, sim, só que não como regra de fé e prática, mas questão de gentileza, hospedagem. Não é normal no nosso tempo fazer isso, hospedar as pessoas. Você não conhece a pessoa. Agora, não fala na questão, por exemplo, vai vir alguém pregar, algum do nosso irmão, vamos dormir lá em casa. Você está hospedando a pessoa, sim ou não? Eu estou falando da pessoa, no caso aqui, chega um viajante aqui em Anápolis, você está andando, aquele cara é viajante, vem cá, entra aqui. Você vai fazer isso? Vai não. Não vai. Entendeu? Não vai porque não é comum, mas no Antigo Oriente aqui era comum fazer isso. E qual que é a recompensa disso? De você ser gentil com alguém, não hospedando, mas ajudando. O irmão Cleomar vai ler Mateus 25, 31 a 46, pode ler. A paz do Senhor a todos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber,
Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Pode ler até o 46. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, porque para o diabo e os seus anjos. Amém. Amém, só aqui tá bom. Mas observe bem, versículo 35, o que Jesus está dizendo: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, fui forasteiro, fui um viajante, e vocês me acolheram. Então quem acolhe alguém está acolhendo o próprio Senhor. Quem são esses? Os pequeninos. Aquele que você pensa que não é nada. Já viu o testemunho de pessoas que receberam alguém de sua casa que não dava nada, foi ver, quando a pessoa viu, sumiu, ela viu que aquilo era um anjo de Deus. Então não feche a porta na cara de alguém quando alguém está batendo na porta da sua casa, irmão. Que seja um mendigo. Isso é falta de educação. Sua mãe não te ensinou isso, não? É falta de educação com aquela pessoa. Pode ser um anjo, sabia? E você está batendo a porta na cara de um anjo. E se Deus bater a porta da sua cara naquele dia lá no céu? Falando isso aqui, maldito, não te conheço não. O dia que eu fui te visitar lá na sua casa, você bateu a porta na minha cara. Não te conheço não. É sério ou não é, irmão? A rapadura é doce, mas é dura. Não é assim que dizem? A gente quer viver muito no superficial da fé cristã. Mas só que na hora que a coisa vem para ser realizada, vivida, a gente esquece de tudo que a gente está ouvindo aqui. Ó. Talvez isso possa acontecer com você essa semana. Aí por você não estar prestando atenção, não está nem aí com essa palavra, acontece na sua vida e depois Deus vai falar: você não ouviu a palavra, aconteceu comigo, eu quis provar a sua fé naquele dia. Então não feche a porta, não bata a porta na cara de ninguém, irmão. Mesmo que seja aqueles irmãos, né, irmão, aquelas coisas lá que vai lá querer pregar a doutrina do testemunho de Jeová. Não quer falar com eles, fala: irmão, eu sou crente, você não vai me convencer, está entendendo? Você não vai me convencer, e eu também não vou te convencer, porque você já está convencido, e Deus só vai convencer quem quer ser convencido. Então vamos ficar assim, você vai fazer para a sua religião, eu vou ficar com meu Deus, e segue-se a vida, amém? Deus abençoe vocês. Aí se eles ficarem importunando muito, fala: chama, vamos por oração, vamos orar um pouquinho aqui, e dá umas rajadinhas de língua estranha lá, para que eles vão embora rapidinho. Mas não fecha a cara, é falta de educação, irmão. Pode ser um forasteiro, um viajante, e a Bíblia está dizendo que naquele dia o Senhor vai falar: vem você, que eu que te visitei, você abriu a porta, me recebeu, me deu um prato de comida, ou me falou um bom dia, quer tomar um café, quer tomar água, quer tomar um refrigerante, só não dá Coca-Cola que faz mal, vai acabar de matar o homem, mas dá alguma coisa, entendeu? Então é esse tipo de gente que Deus vai falar aquele dia. Olha, presta atenção, Deus não está nas grandiosas, nas monstruosas coisas não, irmão. Deus está nas simplórias, nas coisas bem pequenininhas, que é a que passa de relento. É aquela que você nem nota, sabe? É aquela coisa que você nem nota, que você passa andando na rua e vê alguém no chão, você fala: nossa, que homem está atrapalhando de passar. É nessas coisas que você poderia olhar para ele: Senhor, tem misericórdia dessa alma. Quando você está passando de carro na rua e vê alguém com a mochila nas costas, sabe que ele é um andarilho, e você pode também com a sua boca professar uma vitória, a salvação na vida daquela pessoa, e você não faz nada e fala: que miserável esse homem. E você com a sua boca, e naquele dia você fala: não, eu não te conheço. Porque aquele dia você me viu andando pela rua e você não poderia falar nenhuma, profetizar nenhuma palavra para a vida daquela pessoa, dizendo: Senhor, salva aquela alma, tira ela dessa vida. Toda vez que eu estou andando pela rua, irmão, eu vejo alguém, a minha alma entenebrece e pede a Deus: Senhor, tem misericórdia dessa alma. Uma pessoa, quando você vê, eu pego muita BR, porque eu tenho que vir para cá pela BR, tanto de gente que a gente vê andando pela rua, irmão, pela BR, de mochila nas costas. Gente, aquelas pessoas andam elas andam quilômetros e quilômetros de a pé, chovendo ou não chovendo, elas estão lá, e você passa.
Pode falar, você pode falar algo dentro do seu carro, fala, Senhor, tem misericórdia dessa alma. Porque é triste, é um forasteiro. E Jesus está dizendo na sua palavra, benditos do meu Pai, você que fez a eles, também vocês fizeram a mim, vem para cá. Agora tem um maldito e tem um bendito, de que lado você vai estar? Você é aquela pessoa que não me toque, não me suje, ai que fedor, ai que não sei o que, frescura, lá no céu não entra fresco. Gente fresca não passa nem na porta do céu. Lá vai entrar, passa na porta do céu e entra no céu gente que ama as pessoas. Se está suja, se está fedendo, se está com mau hálito, se tomou banho, não interessa. Lá no céu vai entrar gente que ama as pessoas e não tem frescura. Para de frescura. Aperta a mão da pessoa. Ai, não vou pegar verme. Você já está cheio de verme, criatura. Larga de bobeira. Ai, não vou tocar. Vai pegar nada, você já até com um bicho dentro de você aí. Então, vamos ser crente, irmão, de verdade. Vamos hospedar as pessoas. Não pode hospedar no seu coração, na sua oração. Faça dessa sua pessoa que habita no hall da sua oração. Coloca ela. Coloca aqueles moradores lá do seu bairro, que você sabe que está numa vida pregressa. Hospeda eles na sua oração. Coloca eles no seu clamor e Deus vai te responder. E naquele dia Ele vai dizer, benditos do meu Pai. Aleluia. E eu quero estar lá desse jeito, do lado direito de Jesus, porque é o lugar melhor de estar, para a glória do Senhor. Meus irmãos, ouvindo o Senhor com atenção. Abraão foi ouvinte de Deus, sim ou não? Abraão prestou muito bem a palavra de Deus, sim ou não? Por isso que Abraão seguiu rigorosamente o que Deus falava. Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão sabia o que Deus estava falando. Abraão só deu uma recepção de primeira linha, como também honrou os seus hóspedes, com atenção. O texto não diz que o conversavam. O texto não fala o motivo da conversa. Mas Abraão recebeu. E Abraão atenciosamente ouviu o que ele estava falando. Ó, Abraão, o mistério aqui com você é grande. Senta aí que eu vou contar um pouquinho para você. Aí a irmã Sara lá do outro lado. Aí tal da mulher, irmão, gosta de ouvir. É por isso, a Sara é exemplo. A Sara lá. Ah, Abraão. Aí o anjo, né? Pode ser um anjo, muitos dizem. Ô Sara, você acha que eu não estou te vendo? Porque você riu, Sara. O seu nome será chamado Isaac, significa riso. Eu não ri não. Riu, Sara. Você riu, Sara. Tem gente que fica rindo da promessa, porque tem que rir mesmo, é muito grande que Deus tem para nós, não é verdade? Tem coisas que Deus fala para a gente que a gente ri, não é de zombaria, não, é de alegria demais. Eu falei, não pode não, Jesus. Ô Marcelo, você vai cantar lá não sei na onde, não, Senhor, eu sou muito... Não, você não ri de zombaria, mas você ri de alegria, porque como é que pode um Deus tão grande, e eu não sabia nem cantar, não sabia nem fazer isso, e Deus, você ri de alegria, e eu creio que o riso de Sara foi um pouco de meio que zombaria, mas também de alegria. Não, mas eu sou velha, meu ventre está lacrado, e aí a Sara riu, o anjo falou, não, Sara, não ri não, você vai ser mãe de filhos, você vai dar luz ao filho chamado Isaac, aleluia. Tem hora, irmão, que a gente ri de alegria, porque as maravilhas de Deus é muito grande. Você já viu, por exemplo, a Sara contou o testemunho aqui, né? Na quinta-feira. Tem gente que riu de alegria, riu ou não riu? Como é que pode, né? Da hora para outra, Deus tira. Você ri de alegria, irmão. O crente é doido demais, não é não? O crente ri e chora tudo junto. Quem é que entende esse povo? Você está chorando de alegria e está rindo de alegria ao mesmo tempo. O crente, irmão, tem que ser estudado na terra não tem como, tem que ser, já é estudado no céu, porque o crente é muito doido. Ele ri e chora ao mesmo tempo de alegria. E a Sara foi desse jeito. Não tem jeito não, hoje tem. E porque você riu, por causa do seu riso, nascerá Isaac, aleluia. Tem muito Isaac que já nasceu na vida de muita gente, porque riu na hora da promessa. Falou, vou gerar um Isaac aí, só para você lembrar do dia que você riu. Aleluia. Essa porta de emprego aí que você ri, falou, não tem cabimento não, Jesus. É o seu Isaac da sua vida. Para você lembrar, irmão, que Deus é tão maravilhoso. Aleluia. Então, ouvindo o Senhor com atenção, Abraão ouviu e Sara também, irmão. Pensa na Sara que ouvia bem, ó. A Sara não era surda igual eu não. A Sara tinha os dois ouvidos bem aguçados.
ouvi lá, rapaz. Ó, Abraão, na próxima primavera eu vou voltar aqui e a sua mulher vai estar grávida. Aleluia, Abraão, aleluia, eu recebo. E a Sara, a Sara também ouviu. Irmão, ouça com atenção o que Deus tem para a sua vida. É uma coisa que eu disse aqui antigamente, Deus usa alguém em profecia, eis que eu vou fazer isso e aquilo, a pessoa não ouve o que Deus fala, e não presta atenção naquilo que Deus discorre na vida dela, e é tanta coisa que ela pede para Deus, não sabe nem, a vida dela, das promessas, dos pedidos de Deus, está tão confuso, que Deus usa o profeta, e tem aquela coisa e tudo mais, aí Deus fala, vou te dar, vou fazer, vai fazer o que mesmo, Jesus? Ela está com a vida tão bagunçada nos pedidos para Deus, que não sabe, porque não ouve com atenção, porque tudo Deus tem uma direção para a sua vida. Se Deus está provando você na área financeira, irmão, Deus quer te abençoar nessa área, Deus vai provar você nessa área. Então fique esperto. Quando Deus falar com você, estou sendo provado nessa área, Deus está falando nessa área. Você está entendendo? Estou provando. Quando eu era jovem solteiro, Deus provava eu muito na área sentimental, ou sofrimento. E Deus falava com o pastor que é melhor casar com 30 do que com 22. Só podia ser para mim, Jesus. Porque eu falava tanto para Deus, eu não quero morrer, eu não quero ficar solteiro, esse trem não quero. Aí Deus usava o pastor, e engraçado que Deus não falou mais desse trem de 30, melhor casar com 30, com 22. Oh, meu Deus do céu. Eu falei, eu recebo, porque 30 é a maturidade dos judeus, benção, já tem uma simbologia aí, 30 é a maturidade dos judeus, vou casar com 30, tá bom. Mas eu casei com 30 anos, Jesus. Aleluia. Ouça o que Deus está falando com você, irmão. Presta atenção, Deus é muito assim, Deus é muito detalhista nas coisas dele, porque Deus é organizadinho demais. Lá no mercado, eu estou mexendo com isso agora, tem uma chamada uma caixa organizadora. As irmãs já sabem o que é isso, né? Onde coloca as linhas de costura, onde tem as agulhas, não é assim? Não chama-se caixa organizadora? Com Deus é desse jeito, irmão. Deus é organizado, Deus tem a sua caixinha organizadora para cada vida aqui, ó. Então você está sendo provado em que área? É nessa área que Deus está falando com você, por meio da palavra sendo pregada, por meio de uma profecia. Então não fica confuso, o que Deus falou, Jesus? Não, irmão, é essa área que você está sendo provado. Então fica na dispensação de Deus, aguarde o tempo do Senhor e aprenda a ouvir a Deus com atenção. Por isso que Abraão foi abençoado daquele jeito, irmão. O bichinho ouvia com atenção a Deus e foi o pai de multidões, aleluia. Tem até hino para Abraão aí, né? Pai de multidões, né, Marcel? Marcel canta muito bem esse hino, graças a Deus. Então existe até o hino para o homem, então que ele foi abençoado, aleluia. Terceira coisa aqui para nós encerrar, orando ao Senhor com determinação. Meus irmãos, aqui cabe a questão de Sodoma e Gomorra. O que acontece? Abraão se condoeu com a situação de seu sobrinho Ló. A história diz, segundo Flávio José, que essa cidade de Sodoma era uma cidade riquíssima, mas riquíssima com gosto. Eram os Estados Unidos da sua época. Tanto é que ali governava 5 reis. 5 reis dominavam Sodoma. Só que teve uma época que alguém invadiram Sodoma. A Bíblia diz que, os historiadores dizem, precisamente Flávio José, que os assírios, eles invadiram Sodoma. E tomaram conta daquela cidade. E fizeram seus moradores escravos. Fizeram seus moradores agora sujeitos a eles. Só diz a história, não é Bíblia, eu estou falando de história. Você lê que eu falei no final, no comecinho aqui, que você estuda, eu estou falando de história, eu não estou falando de Bíblia. Diz a história que Abraão, quando percebeu aquela situação, juntou 318 homens, mais 3 de seus melhores amigos. Foram até a cidade de Sodoma, bolaram a estratégia, armaram a estratégia, ali com vinhos e tudo mais, e com esses 318 homens, mais 3 amigos seus, eles colocaram esses assírios para ir embora, mataram muitos, e por meio do vinho, através daquilo que eles planejaram, eles foram embora meio que confusos, e assim então, por quê? Ló estava lá, então Abraão não só sabia orar, mas também Abraão tinha determinação na sua oração, e não só determinação, ele colocava em prática a sua oração. Não adianta você falar para a pessoa para orar se você não ora. Não adianta você falar para a pessoa ser determinada se você é um fraquejado na vida. Você vai falar para uma pessoa, irmão, você tem que ser determinado, não sai desse serviço não, aguenta o patrão falando na sua cabeça, faz parte. Aí você é o primeiro na lista que quer colocar a empresa na justiça. Eita, Deus está falando. Fala para o camarada ser determinado na empresa, ser determinado na igreja, ser determinado como obreiro, mas é o primeiro a falar, rapaz,
é o primeiro a sair, a pegar a malinha e ir embora quando a coisa aperta. Ai, irmão, Abraão não era assim não. Abraão, vamos lá, não, vamos salvar meu sobrinho lá. Ele foi para o lugar, irmão, Ló era zoiudo. Ló não era bobo não, Ló foi para Sodoma por causa do dinheiro. Só que Abraão tinha um coração de Deus, ouvia a Deus e era um coração de Deus. E conseguiu reverter aquela situação, botaram os assírios embora e voltou ao normal. Só que chegou o tempo de execução para a cidade. Interessante que quando nós lemos o texto aqui, você lembra que começou com 50, aí foi 45, aí baixou para 30, aí foi baixando. Abraão, você não tem jeito não, tem pelo menos uns 5 aí. Tanta era a maldade daquela cidade. Aconteceu o quê? Destruiu tudo, queimou tudo. E outra coisa, por que a mulher de Ló olhou para trás, irmão? Vamos entender uma coisa. Tinha coisa boa naquela cidade, entre aspas. Porque para uma mulher olhar para trás e ela saber que Deus falou, olha, vocês não olhem para trás. Não olhem pelas planícies. A mulher olha porque ela tinha coisa lá que interessava ela. Eu entendo, meu entendimento, que aquela mulher era um pouco capitalista. Ela gostava da grana lá. Porque se ela olhou para trás, ela quis observar, está queimando tudo, está destruindo tudo. Aí o que Deus fez? Estátua de sal. Então, tem coisa nessa vida que a gente não precisa ficar olhando para trás. Vou te dar um exemplo, irmão. Você trabalhou numa empresa e o pessoal não quer te pagar, né? Não quer te pagar. Tem coisas que você pode entrar na justiça que é justo, sim. Agora tem coisa, irmão, que não adianta ficar olhando para trás, não. Segue a vida. Eu trabalhei na empresa 6 anos, tudo mais, mandaram todo mundo embora, não pagaram ninguém. E eu falei, eu não vou entrar na justiça. Saí, mandaram embora, não pagaram o salário do mês não tinha pagado os abençoados. Não vou entrar na justiça não. E o povo, vou entrar na justiça. Aqueles loucão, né? Na justiça. Eu falei, não vou entrar não. Aí eles falaram, vocês esperam 70 dias? Eu falei, eu espero. Só para não entrar na justiça. Aí depois de 70 dias, irmão, eles falaram para mim, entra na justiça para você receber o seu dinheiro. Eu falei, agora eu vou entrar, você está mandando? Eu entrei. Mas tem gente que arruma umas coisinhas, olha para trás por coisa à toa, aí vira essa estátua de sal. E é um sal inóspito, não é um sal sem sal. Já viu um sal sem sal? É um sal sem sal, que não tem gosto para nada. Então não faça como essa mulherzinha aqui não. Fica olhando para as coisas dessa terra não. Olha para frente. Paulo diz que o nosso alvo é Jesus. E o nosso alvo é o alto, é os céus. Então olha para frente. O que ficou, ficou. O nosso alvo é Cristo. E é para lá que nós vamos morar com Ele. Aleluia. Fique sobre os pés em nome de Jesus. Vamos fazer aqui uma oração rápida e breve. E que você possa nessa manhã ter aprendido com o Senhor. Com esse homem chamado Abraão. O homem temente a Deus, amigo de Deus, saiu da sua casa, da sua parentela, aprendeu a ouvir Deus. Era um homem que era determinado na sua oração, e não só determinado, mas cumpria conforme a sua determinação, porque era um homem de Deus. Agora o que fica para nós de maior peso aqui, vamos ouvir mais Deus, irmãos. Vamos parar de dar manquejada nessa vida, vamos ouvir mais a Deus, vamos parar para refletir na palavra de Deus, e vai dar tudo certo na nossa vida, amém? Levante sua mão, Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã, nós aprendemos com este homem, teu servo, Abraão, o seu amigo na terra, e nós aprendemos com teu filho, com teu servo, meu Pai, que podemos, meu Deus, ouvir a tua voz e obedecer a tua voz, por meio da fé, a fé que agrada ao seu coração, a fé que agrada ao Senhor, meu Deus, que possamos, ó Pai, nesta manhã, aprender a ouvir mais o Senhor, aprender a parar de dar desculpas, e aprender a ouvir mais a tua palavra, a ouvir mais a tua voz, e que quando dobrarmos os nossos joelhos, possamos, ó Pai, ter o nosso tempo em que o Senhor fala, porque é um diálogo a oração, é um diálogo, é uma conversa, meu Deus, que nessa manhã possamos ser, ó Pai,
despertados, assim como Abraão foi, para com determinação orar, assim como ele orou pela vida do seu sobrinho Ló, e foi até aquelas campinas de Sodoma, meu pai, e o fez sair daquele lugar. Em nome de Jesus, assim também sejamos nós, possamos aprender a hospedar o Senhor no nosso coração, pois a nossa vida é morada, é templo do Senhor. Possamos, ó Pai, acolher bem as pessoas, sem menosprezar as pessoas, por mais que elas estejam sujas, por mais que elas estejam fedendo, por mais que elas estejam em situação deplorável, possamos aprender a respeitá-las, a amá-las, a cumprimentá-las, a tê-las no rol da nossa oração, para que o Senhor possa abençoá-las de forma especial. Senhor, abençoa aos teus ouvintes nesta manhã de domingo. Aqueles que aqui estão, saiam daqui edificados pela palavra maravilhosa do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Quem recebe, diga amém. Diga glória a Deus. Diga: eu quero ser como Abraão, ouvir mais do que falar. Amém. Tome assento, irmã Ângela, com a oportunidade. Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Ângela. Já viu que quando um fala, todos escutam? Porque é bom, irmão. Você pensou que todo mundo falasse? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Relatório das classes do mês de fevereiro, hoje dia 23. Classe Cordeirinhos de Jesus, de 0 a 2 anos, alunos matriculados 10, ausentes 5, presentes 5, ofertas R$ 3,75. A classe Cordeirinho de Jesus cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. O título da nossa lição hoje foi Noé tinha filhos obedientes. E nós passamos as nossas crianças que quando eles obedecem os pais, eles estão obedecendo a Deus. Agradeço a oportunidade. Classe Crescendo com Cristo, de 3 a 5 anos, alunos matriculados 14, ausentes 7, visitantes 1, presentes 8, ofertas R$ 2. A classe Crescendo com Cristo, cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Aleluia. A Bibi vai falar o versículo de hoje. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo 22. Aleluia. Glória a Deus. E o Paulo Isaac vai falar o que nós aprendemos hoje. José. Os irmãos venderam ele. Porque tiveram ciúmes. E nós não podemos ter ciúme. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos a oportunidade. Classe Mais Que Vencedores, de 6 a 8 anos, alunos matriculados 23, ausentes 11, presentes 12, ofertas R$ 2,70. A paz do Senhor, igreja. O Daniel vai cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. A Ana Carla vai falar o que aprendeu. E em seguida, todos nós vamos falar o versículo juntos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje eu aprendi que a gente não devemos ser orgulhosos só para Deus, e a gente devemos ser humildes com as pessoas. Eu agradeço a oportunidade. Vamos falar todo o versículo?
A gente ainda vai falar o versículo. Eu aprendi. Deus encontra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Tem 1 Pedro 5:5. Agradecemos a oportunidade. Classe Luz do Mundo, de 9 a 10 anos, alunos matriculados 10, ausentes 7, presentes 3, ofertas 60 centavos. A classe Luz do Mundo cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. O versículo-chave foi: E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Hoje nós aprendemos sobre Caleb, que Caleb foi ajudante de Josué, que Deus fez uma promessa para Caleb e para Josué, que eles iam entrar na terra prometida, que só eles iam entrar porque o resto tudo reclamava, e demorou 40 anos para essa promessa de Jesus e de Deus acontecer. E também a gente deve acreditar na promessa de Jesus, que ele vai voltar. Muitas pessoas deixaram de acreditar nisso porque ainda não aconteceu, mas a gente tem que ter fé e acreditar que Jesus ainda vai voltar. Agradecemos a oportunidade. Geração de adoradores de 11 a 15 anos, alunos matriculados 21, ausentes 12, presentes 9, ofertas R$ 4,60. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje o título da lição foi Vivos, Mortos e Espíritos. O Lucas vai falar o que ele aprendeu. Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje o tema da lição foi meio polêmico, muitas dúvidas dos adolescentes, mas falamos um pouco sobre o espírito de engano. Que o espírito de engano está na igreja como o joio. Ele cresce como o trigo, só que ele não dá fruto. Às vezes ele quer ser batizado, mas não consegue porque não encontrou a graça. E possamos orar para os adolescentes para que eles tenham discernimento de espírito, que eles possam buscar a Deus e encontrar a Deus através da graça. E eu agradeço a oportunidade. Mocidade Formosa, 16 anos acima, alunos matriculados 41, ausentes 10, visitante 1, presentes 32, ofertas R$ 8,85. Mocidade Formosa, salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Nossa lição hoje foi sobre exortação e o Jean, ele vai falar o que ele aprendeu hoje. Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje o tema da nossa lição foi exortar-vos mutuamente. A gente aprendeu que às vezes a exortação, ela não é boa. Às vezes ela magoa, ela fala conosco de forma tremenda ali. Mas nós aprendemos que a exortação, ela é para o nosso próprio crescimento espiritual, crescimento familiar, crescimento em todas as áreas. E quando você exorta uma pessoa, as pessoas vão achar duas coisas de você. Ou elas vão te odiar por quem você é, ou elas vão te amar por quem você é. Agradeço a oportunidade. Esse foi o tema da nossa lição. Adultos matriculados 164, ausentes 69, presentes 95, ofertas R$ 46,75. Irmã Bernardina vai falar. Nossa irmã Bernardina. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém por essa oportunidade, irmão Wes. Bem, irmãos, o que eu mais aprendi nessa aula de hoje foi a lição da humildade,
que é o que nós temos que aprender. Principalmente o irmão Wes falou sobre o mendigo. Eu trabalho num serviço que toda hora tem um dentro do meu trabalho. E muitas vezes lá a gente não pode deixar ele à vontade, porque ele faz algumas coisas que não são devidas. Mas, assim, todos nós lá temos procurado tratar eles como gente. E assim é o que estamos vivendo no dia de hoje. E eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Total geral das classes, alunos matriculados 283, ausentes 121, tivemos 2 visitantes, total de presentes 164, total de ofertas R$ 69,25. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Amém. Deus abençoe a senhora. Ontem, já orou para os aniversariantes aqui, mais cedo? Vai orar? Então, a Eliane vai estar aí? Tá. Mas parece mais que a senhora, eu penso que é a senhora. Está trabalhando. A Melissa, cadê a Melissa? Traz a Melissa. Vamos orar por ela. E a Adelaide. É a Adelaide mesmo? Né? Vamos ficar sobre os pés? Cadê a Adelaide? Veio? Veio, Tiago? Rapaz do céu. Irmão, esse ano você pode escrever na sua agenda, é vitória mesmo. Que Adelaide é benção. Irmã Adelaide conheceu há muito tempo. Adelaide, eu acho que é uma das pessoas que, quando eu vim para a igreja, ela fazia parte da igreja, é ela mesmo. A irmã Bernardina, irmão, ela me conhece antes de vir para a igreja. Pergunta ela lá como é que era. Pergunta. Aí ela me conhece antes de vir para a igreja, mas nós estamos novinhos ainda, em folha. Tem mais alguém que está fazendo aniversário hoje? São só esses. Aí vamos fazer uma oração aqui, objetiva aqui pelo nosso pastor, entendeu? E ensaio com os obreiros e obreiras. Vai ter ensaio com os obreiros e as obreiras? Porque os irmãos estão meio fracos. Não sei o que está acontecendo, não. Deve ter viajado, né? O avião vai voltar pesado. Vai ter, pastor, um ensaio? O que a senhora acha? Certo? Vamos honrar quem honra. Quem tem honra, é isso aí. O resto, vira com Deus, irmão. Vamos orar por esse? Adelaide. A senhora não fica velha, irmã Adelaide. Eu te conheço tanto tempo, está do mesmo jeito. E a Melissa, que fez aniversário, né, Melissa? Vamos orar por esse? Senhor, nesta manhã, abençoa as nossas irmãs que estão completando mais um ano de vida. Abençoa meu pai Adelaide, abençoa a Melissa. Abençoa também, meu Deus, a Eliane Vaz, que não pode estar aqui. Sobre esses, que a bênção do Senhor esteja repousada, esteja, meu Pai, alicerçada na vida delas. Que o Senhor possa guardá-las, protegê-las, dar o melhor dessa terra. Presentes do alto, para que elas venham desfrutar na sua presença e no meio dos seus parentes, no meio dos seus amigos. Em nome de Jesus nós oramos pela vida dos aniversariantes nesse dia. Declaramos e profetizamos a bênção do teu cuidado em todas as áreas, em nome de Jesus. Assim também, Senhor, abençoa o nosso pastor que está lá na Europa fazendo a tua obra, ali na Espanha, ali em Portugal, em Trofa, em Oviedo, na Espanha, juntamente com o Jean, Franciele e a Rebeca, juntamente com o Marcelo, juntamente com a Ana Carolina e também, ó Pai, o evangelista Ian. Pai, guarda-os, proteja-os, dê-lhes vitória de forma especial. Abençoa o pastor na sua estadia, meu Pai, ali nesses lugares. Usa o teu servo, cuida do teu servo, dá direção, fortalece. Em nome de Jesus, repreenda todo o mal, dá graça, para a glória e para a honra do Senhor. Nós oramos, intercedemos e os abençoamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. À noite nós cantamos parabéns para vocês. Essas pessoas querem cantar parabéns aqui, né? Amém? Vamos encerrar nossa lição. A cantina, internauta, tem? Clóvis Feitas de Goiatuba, Deus abençoe, Pai do Senhor, os irmãos. Isabel Cristina, bom dia, paz do Senhor, lindo louvor. Polineto Rocha, bom dia, a paz do Senhor, venho pedir oração, vamos orar. Marinéia Gonçalves Minaçu, bom dia e a paz do Senhor, irmãos. Selma Pereira, paz do Senhor, é verdade, glória a Deus.
Antônia Jacinto, local Anápolis, a paz do Senhor, um domingo abençoado. Para você também. E a cantina hoje é misto quente. Ó, misto quente com café. Café abençoado. Vamos orar, Senhor, abençoa os internautas que nessa manhã carecem de uma oração. E assim fazemos. Que o Senhor possa tocar na vida de cada um. Visita meu pai Apolineto. Alcança com teu milagre, com teu poder, com a tua cura, com a tua restauração. E todos que necessitam do impossível que só o Senhor pode fazer, sejam alcançados, abençoados nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus Cristo. Bom, só para encerrar aqui, interessante que a Bíblia diz essa questão de ouvir. Tem um trecho na Bíblia que é muito interessante, Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. A Bíblia diz que até o versículo de número 14 do capítulo 28, existe uma renca de bênção para quem atentamente ouve a voz de Deus. Leia Deuteronômio 28, você vai ver o que eu estou falando. Mas é um balaio de bênção, como dizer, é um balaio de bênção, irmão, que não dá nem para contar. De quem? Atentamente ouve a voz do Senhor teu Deus. Então fica a dica para todos nós nessa manhã, e levante suas mãos para o alto, e não se afobe não, irmão, que nós estamos no tempo. Então passou 3 minutos, 9 minutos, amém? E que o Senhor te abençoe. Que o amor de nosso Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do doce e meigo Espírito Santo, que fala e que ouve, seja comigo, seja contigo, não só hoje, mas para todos sempre. Quem recebe, diga amém. E à noite tem culto, irmãos. À noite Jesus vai continuar aqui conosco, viu? Jesus vai falar, Jesus vai operar. Então venha à noite, chame alguém que você conheça, convide alguém, e estaremos aqui louvando a Deus. Deus abençoe os irmãos internautas, e que até mais à noite estaremos aqui juntos, novamente para adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém.